Se você investiu na bolsa em 2022, seja comprando ações ou fundos imobiliários, saiba que agora você terá que fazer a declaração desses investimentos. Porém, antes de entender como preencher corretamente os ativos na sua declaração anual, é preciso entender quais são as regras de IR para cada um deles. No último vídeo, eu já falei sobre as regras nas ações e hoje falarei sobre as regras de IR nos fundos imobiliários. Vem comigo! Salve, salve meus amigos, Rafael Scaramelli com vocês, sejam todos muito bem-vindos e o vídeo de hoje ainda não é sobre a declaração dos fundos imobiliários no imposto de renda, mas sim uma explicação sobre as regras do imposto de renda nos fundos imobiliários, tá? Uma coisa que eu gosto de deixar claro é que pagar imposto de renda e declarar imposto de renda são duas coisas diferentes e que muitas pessoas acabam misturando uma coisa com a outra, tá? Entenda que pagar imposto é o ato que se faz ao longo do ano se houver qualquer venda de ativos negociados em bolsa e se essa venda se enquadrar nas regras de pagamento de imposto. Já o ato de declarar acontece apenas uma vez no ano e serve para você informar para a Receita Federal todos os ganhos e transações realizadas ao longo do ano anterior. Ou seja, pagar e declarar são diferentes e não pode haver confusão quanto a isso. Aqui hoje eu vou explicar as hipóteses, onde é necessário que pague imposto de renda nos fundos imobiliários. O vídeo explicando como preencher os fundos imobiliários na declaração em si vai ficar para daqui a alguns dias, tá? Então já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito para ser avisado assim que esse vídeo da declaração for pro ar. Não só terá vídeo sobre declaração dos FIIs, tá pessoal? Mas sim também de renda fixa, ações, BDRs, aluguel de ações, criptomoedas e outros ativos também. Então já se inscreve para ficar por dentro de tudo, beleza? Pois bem, galera, tudo que envolve imposto pode ser um tanto quanto burocrático, chato de entender e muitas vezes confuso, mas aqui eu vou tentar simplificar ao máximo para que fique mais fácil de entender. Então, por mais que os FIIs são ativos negociados na bolsa da mesma forma que as ações são, o funcionamento deles, as regras de imposto de renda deles acaba sendo um pouco diferente, Fundos imobiliários são fundos negociados na bolsa e funciona, ou melhor, tem como principal atrativo pagar rendimentos mensais que são provenientes dos aluguéis dos imóveis ou o rendimento dos ativos que o fundo tem na carteira. Em via de regra, o rendimento dos FIIs são 100% isentos de imposto de renda, ou seja, todo mês o FII paga o rendimento direto na sua conta da corretora e esse rendimento já vem líquido, isento de imposto de renda e também você não precisa se preocupar em ter que pagar e nada do tipo. O rendimento por si só é isento de IR, beleza? Porém, em situações de venda de cotas dos fundos imobiliários, essa isenção já não existe mais, tá? Existe uma regra de IR a ser seguida e caso houver lucro nessa operação de venda, é preciso recolher o imposto via DARF da mesma forma que acontece com as ações. Para quem ainda não viu meu vídeo sobre as regras de IR nas ações, é só acessar ele aqui em cima no card. Então, enquanto nas ações tem a isenção para vendas em operações comuns de até R$20 mil no mesmo mês, os FIIs não contam com esse benefício, tá? Independente de quanto foi a sua venda de FIIs no mês, se houve lucro com essa venda, esse lucro é tributado com uma alíquota de 20%. Independente se essa compra e venda foram feitas no mesmo dia ou em dias diferentes, tá? A alíquota permanece a mesma em 20%, beleza? Então, exemplificando, para ficar mais fácil, digamos que eu comprei 100 cotas do fundo MXRF11 a R$10 cada cota, totalizando R$1.000 de investimento inicial, Esse seria o meu custo inicial. Enquanto eu permanecer com essas cotas em carteira, eu vou receber os dividendos ali mensais normalmente, Dividendos esses que são isentos de imposto de renda. Portanto, não preciso me preocupar com eles nessa questão tributária, tá, galera? Mas digamos assim que passou alguns meses, alguns anos, que seja, e eu quero vender essas cotas, tá? Pois teve uma valorização e eu quero realizar o lucro. Digamos que hoje as cotas estão sendo negociadas a R$13 cada, portanto minhas 100 cotas valem hoje um total de R$1.300. Considerando meu custo inicial de R$1.000, portanto, ao vendê-las eu vou realizar um lucro de R$300. Esse lucro é tributável e como se trata de fundos imobiliários,
a tributação sobre eles é de 20%. Então 20% de R$300, o imposto que eu precisarei recolher será de R$60. O esquema, né, para recolher esse imposto é o mesmo que nas ações. Eu vou ter que ir lá no site da Receita Federal, abrir o programa Sicalc, né, de emissão de DARFs, que são os documentos de arrecadação de imposto, emitir o imposto, né, emitir uma DARF com o código 6015, que representa as operações em bolsa de valores, inserir o valor do imposto a ser recolhido, que no exemplo foi de R$60, e fazer a emissão do documento. Automaticamente, né, ao informar o mês de referência da venda, o próprio programa vai gerar a data de vencimento de acordo com a data informada da venda, tá? E esse vencimento sempre será no último dia útil do mês seguinte à sua operação de venda. Então, se hipoteticamente minha venda ocorreu no mês de março, por exemplo, né, portanto, terei até o último dia útil do mês de abril para gerar e pagar essa DARF, tá? Rafael, e se eu esquecer de emitir e pagar o imposto, né? Se isso acontecer, é recomendado que você faça a emissão da DARF o mais rápido possível, em atraso mesmo, né? Vai ter juros e multa ali sobre o imposto devido, mas isso evita que você tenha problemas maiores no futuro, como por exemplo, né, o bloqueio do seu CPF, o que vai inviabilizar que você consiga empréstimos, financiamentos, viagem para fora do país e outros problemas, né? Então sempre que você vê que ficou algum imposto para trás, já vai, emite a DARF e paga, né? Não deixe virar o ano com pendências, pois a chance de você ficar em situação irregular com a Receita é grande, tá, galera? Um detalhe também, é importante sempre guardar os comprovantes de pagamentos da DARF por no mínimo 5 anos, pois pode ser que você precise comprovar se a Receita, né, questionar os pagamentos e tudo mais. É difícil acontecer, mas nunca se sabe. Então, no resumo do resumo, os rendimentos dos FIIs são isentos de IR, não precisa se preocupar quanto a isso. Já as vendas, independente se foi uma venda comum ou venda day trade, todas que gerarem lucro será tributado com uma alíquota de 20%. No caso de venda com prejuízo, você também pode guardar esse prejuízo, né, para ser abatido em um lucro futuro, porém sempre respeitando o ativo em questão. Prejuízo de fundos imobiliários apenas abate em lucro de fundos imobiliários. Ao reservar, né, prejuízos para o abatimento no futuro, você consegue reduzir o lucro tributável, né? Considerando o nosso exemplo, onde eu tive um lucro de R$300 e tive que pagar um imposto de R$60, né? Se eu tivesse um prejuízo acumulado em FIIs, né, de R$200, por exemplo, de vendas anteriores, eu poderia usar esse prejuízo de 200 para descontar o lucro de 300. Isso iria reduzir o meu imposto a ser pago, pois a alíquota de 20% seria somente sobre R$100, que seria o lucro excedente, tá? Dessa forma, eu pagarei um imposto de R$20 em vez de R$60. Por isso, galera, eu considero extremamente importante que vocês tenham um controle de tudo que vocês fazem com seus investimentos, né? Tem que controlar as compras, né, com data, preço do ativo e tudo mais, para ter o preço médio, né, para conseguir calcular um lucro em uma venda futura. Tem que controlar as vendas, né, para entender se terá ou não lucro ou prejuízo, né, e se houver lucro, quanto de imposto terá que recolher. Enfim, ter controle de tudo que acontece com a sua carteira de investimentos é fundamental para não se enrolar com essas questões tributárias, tá? Quem ainda não controla, né, ou está iniciando agora os investimentos, eu vou deixar listado na descrição 2 vídeos tutoriais das planilhas que eu uso particularmente, tá? Uma planilha é de controle completo de carteira de investimentos e a outra é somente de imposto de renda para controlar as vendas feitas e trazer os cálculos de impostos de forma automatizada. Vale a pena dar uma conferida para quem ainda não controla a carteira, beleza? E logo mais teremos mais vídeos sobre imposto de renda e também sobre como declarar cada tipo de investimento. Então já te inscreve aqui no canal para ser avisado assim que sair esses vídeos. Aproveita também, né, para favoritar com seu gostei e compartilhar esse vídeo com os amigos. Bora fazer a mensagem, né, a informação chegar mais adiante. Galera, então é isso. Eu vou indo nessa. Um forte abraço para cada um de vocês. Tamo junto sempre e até breve. Tchau, tchau.